Na pequena cidade litorânea de Neptune City, estado de New Jersey, em 3 de dezembro de 2016, às 2h46 da madrugada, soou uma ligação para o serviço de emergência 91. 91! Onde está ocorrendo a emergência? Na verdade, não é uma emergência. Na Ponte Belmar, logo após a curva para o sul, no meio da ponte, há um carro abandonado. Ele está estacionado no acostamento. Você se refere à ponte na rodovia 35? Sim, rodovia 35, se você estiver indo do norte para o sul. Em Belmar? Sim, em Belmar. Você passou pelo meio da ponte? Porque até o meio é Neptune e depois do meio é Belmar. Sim, parece que na verdade é Neptune. Tecnicamente foi depois, mas parecia estar mais para o lado de Neptune. Que tipo de carro? Parece ser um sedã antigo, surrado, de cor bege claro. Qual é o seu nome, senhor? Se possível, eu preferiria permanecer anônimo. Este é o seu número de celular? Sim, estou trabalhando para o Uber e Lyft hoje. Pensei que seria bom ligar. É bastante difícil de notar se você estiver vindo do outro lado. Havia alguém no carro? Eu olhei e não havia ninguém, a menos que estivessem dormindo de um jeito que não dava para ver as cabeças. Não parece que há alguém lá. Certo. A polícia de Neptune Township dirigiu-se à Ponte Belmar ao longo da rodovia 35. Eles realmente encontraram um carro abandonado lá. Um Oldsmobile 88 do ano de 1994. As chaves ainda estavam dentro, a porta destrancada, mas o interior estava vazio. O carro não estava danificado, então obviamente não houve nem acidente, nem arrombamento. A polícia verificou a placa e estabeleceu que estava registrada em nome de Lillian Stern, mas a motorista principal não era ela, e sim sua neta de 19 anos, Sarah Stern. Alguns detetives até conheciam Sarah, eram familiarizados com toda a sua família. A comunidade na cidade era tão pequena e unida. Encontrar seu carro nesse estado era um sinal preocupante. O automóvel estava parado bem na beira com vista para esta água, e surgiu a preocupação de que alguém pudesse ter tomado uma atitude desesperada. A equipe de mergulho começou a examinar o rio Shark abaixo, mas estava muito escuro, então tiveram que esperar o nascer do sol. O receio era que se alguém tivesse caído no rio, a correnteza provavelmente levaria a pessoa rapidamente em direção ao Oceano Atlântico. O rio não era muito profundo, mas era rápido e gelado nessa época do ano. A polícia entrou em contato com Michael Stern, pai de Sarah, que estava na Flórida naquele momento. Ele não tinha recebido notícias da filha o dia todo e tentou entrar em contato com ela algumas horas antes para desejar boa noite. Ele aconselhou a polícia a contatar o melhor amigo de Sarah, Liam, e sua mãe Megan. Talvez ela tivesse ficado na casa de um deles. Com milhões de pensamentos rodando em sua cabeça, Michael partiu para uma viagem de 17 horas da Flórida até New Jersey. Sarah, de 19 anos, era uma artista iniciante. Foi difícil para ela escolher entre arte e esporte, já que jogava softball e fazia parte da equipe de natação, mas no final decidiu estudar arte e produção televisiva na faculdade. Ela frequentemente aparecia em vários festivais de cinema e convenções de arte, constantemente tirava fotos e adorava pintar as janelas das escolas locais para as temporadas festivas. É seguro dizer que se algo envolvia criatividade, Sarah se esforçava para participar. Ela se autodenominava uma otimista imprudente, o que, segundo um de seus amigos, era uma descrição muito precisa. Ela se jogava de cabeça nas coisas e sempre olhava para as situações pelo lado positivo, mesmo quando algo não saía como ela queria. Sarah morava em Neptune City com seu pai e sua avó. Sarah era filha única e, infelizmente, sua mãe Carla deixou este mundo devido a um câncer há alguns anos atrás. Carla administrou uma livraria por 25 anos e adorava viajar. Essas paixões inspiraram a natureza criativa de Sarah e seu desejo de descobrir novos horizontes. Apesar da perda difícil, Michael e Sarah se aproximaram ainda mais um do outro. A polícia rebocou o automóvel e chegou à casa de Sarah e Michael pouco antes das 3h30 da manhã. Estranhamente, todas as luzes estavam acesas e a porta dos fundos estava destrancada. No interior reinava um silêncio assustador e a casa estava completamente vazia. Logo descobriu-se que, embora Sarah morasse com sua avó, ela não estava em casa desde que Michael viajou para a Flórida.
Sarah morava com a avó, pois esta não se sentia bem e estava hospedada na casa de amigos da família. Então, aparentemente, apenas Sarah e seu cachorro Buddy estavam na casa. Ainda mais preocupante foi encontrar Buddy trancado na gaiola. Buddy era uma pequena alegria em sua vida, e amigos diziam que raramente se podia vê-lo na gaiola. Normalmente ele corria livremente pela casa onde queria, e para onde quer que Sarah fosse, ela sempre levava Buddy consigo. Alguém o colocou lá e o trancou, e parece que não foi Sarah. Eles conversaram com a vizinha dos Stern, Robin, e ela disse que Sarah nunca sairia sem cuidar de Buddy. O fato de ele ter ficado sozinho sem comida foi o sinal mais alarmante. No entanto, ela mencionou que, estranhamente, Sarah havia passado em sua casa mais cedo naquele dia com seu amigo Liam, para deixar uma caixa de coisas que, segundo ela, pertenciam à sua mãe. Sarah estava embalando coisas em caixas e distribuindo-as nas casas de diferentes pessoas. O motivo desse comportamento permanecia indefinido. Robin aceitou a caixa, mas quando mais tarde enviou uma mensagem para Sarah, não recebeu resposta. Os oficiais deram a Buddy alguns petiscos e se certificaram de que ele estava bem enquanto Michael estava a caminho de volta, e relataram suas descobertas à delegacia. As buscas por Sarah Stern começaram. Considerando onde o carro foi encontrado, as chaves ainda na ignição, a ausência de seus pertences e a localização exatamente acima do rio, eles tiveram que considerar a possibilidade de que, talvez, ela tivesse saltado. Mas seu pai disse: "Não, isso está fora de questão." Sarah definitivamente teve alguns anos difíceis, mas agora estava mais positiva do que nunca em relação ao futuro. Ela tinha grandes sonhos, um maravilhoso círculo de amigos, e nada estava no caminho para alcançar o que desejava. A lista de seus planos futuros era longa. O restaurante local Bruno's Pizza and Sub Shop pediu a ela que pintasse um mural de inverno em sua janela. No Natal, ela planejava ir a Nova York para assistir a um espetáculo na Broadway e pretendia ingressar em uma escola de bartenders para trabalhar à noite e focar em sua arte durante o dia. No próximo verão, ela planejava se mudar para o Canadá permanentemente com seu cachorro Buddy, para viver com outros membros da família. Ela acabara de comprar uma televisão de presente para a avó no Natal e encomendado um hoverboard para quando se mudasse. Ela amava o Canadá e frequentemente voava para lá. Era um lugar onde ela podia se imaginar vivendo para sempre, e a mudança era exatamente o que ela queria. E quanto aos seus planos imediatos, ela ia jantar com um amigo no dia seguinte e estava trabalhando em vários projetos artísticos. O desaparecimento dela não fazia sentido. Parece que um dos últimos a ver Sarah foi seu velho amigo, Liam McAtasney, de 19 anos, o mesmo Liam que ajudou a entregar alguns pertences na casa de Robin. Eles se conheciam desde os 6 anos de idade e permaneceram muito próximos desde o primeiro encontro na escola dominical, muitos anos atrás. Tão próximos que até discutiam sobre se mudar juntos para o Canadá. Quando Michael soube que sua filha havia desaparecido, alguns dos primeiros com quem sugeriu fazer contato foram Liam e sua mãe, Megan. Eles passavam tempo juntos constantemente, então havia grande probabilidade de que ele tivesse ouvido algo. Megan abriu a porta para os policiais naquela manhã. Quando disseram que não conseguiam encontrar Sarah e estavam preocupados com seu bem-estar, Megan respondeu: "Vou ligar para ela, certamente vai me atender." Mas o telefone simplesmente ia para a caixa postal e as mensagens, normalmente azuis do iPhone, chegavam como verdes. Megan contou à polícia onde poderiam encontrar seu filho Liam. Ele morava bem perto de Preston Taylor, de 19 anos, outro amigo próximo de Sarah. Preston até a acompanhou ao baile de formatura do ensino fundamental. De fato, Liam, Preston e Sarah se chamavam de equipe. Era um daqueles grupos de amizade que todos estavam acostumados a ver juntos constantemente. Onde quer que um deles estivesse, os outros dois provavelmente estavam por perto. Apesar das brincadeiras ocasionais sobre relacionamentos românticos entre eles, era exclusivamente uma amizade forte. Nada romântico, apenas melhores amigos. No álbum de formatura de Sarah, na seção sobre melhores amigos, havia uma foto de Liam e Preston, e na página do Facebook de Liam, Sarah estava listada na seção família. Às 4 horas da manhã, apenas algumas horas após o relatório sobre seu carro, detetives também apareceram no apartamento de Liam. Liam disse a eles que a viu no dia anterior, mas não ouviu dela nas últimas horas. Ele estava no trabalho, perdeu o telefone e depois foi dormir.
Ele esteve na casa dela mais cedo naquele dia, ajudando-a a mover coisas. No apartamento dele até tinha 3 caixas com pertences da mãe dela. Eles deram uma volta juntos e lancharam no Taco Bell por volta das 14h30, mas depois ele saiu para o trabalho às 16 horas. Liam contou que recentemente Sarah havia confidenciado a ele que após a partida da mãe, ela encontrou uma caixa de sapatos com milhares de dólares em dinheiro escondida na segunda casa da família. Dentro havia um bilhete dizendo que era a herança de Sarah. Muitas notas não estavam nas melhores condições. Cédulas antigas, algumas grudadas, mas eles conversaram muito sobre como se ela conseguisse depositar esse dinheiro em uma conta bancária, isso ajudaria a realizar seu sonho de se tornar artista. A tia de Sarah também confirmou isso, dizendo que Sarah guardava parte do dinheiro em uma caixa à prova de fogo em seu quarto, e o resto colocou em um cofre bancário. Ela ficou um pouco preocupada quando Sarah disse que contou tudo isso a Liam, já que eles concordaram em não discutir o assunto. Afinal, era uma grande quantia e era melhor não divulgar sua existência. Mas Liam era seu amigo mais confiável e sabia de tudo o que acontecia na vida dela. Quando perguntaram a Liam por que Sarah poderia querer desaparecer, ele disse que, apesar do que o pai dela contava sobre seu estado de espírito positivo e todos os planos futuros, ele via a situação de forma diferente. Ele contou que alguns anos atrás ela tentou se machucar devido a discussões com o pai e, após perder a mãe... Continue procurando seu celular, rapaz, porque estamos tentando encontrar Sarah. Qual era o humor dela na última vez que vocês conversaram? Eu sei apenas que ela estava tentando ir embora. Ela me disse que estava indo para o Canadá. Tentando ir embora, entendo. Canadá? Ela estava muito deprimida ultimamente. O pai dela é simplesmente uma pessoa insuportável. Certo, e além disso, ela estava sofrendo pela perda da mãe. O pai dela está na Flórida agora, certo? Sim, o pai dela. Ele parece que volta hoje. Onde está a avó dela? A avó, na verdade, está doente. Onde a sua avó está agora? Ela não está em casa. Ela está hospedada na casa de algum parente. Entramos em contato com amigos. Eles respondem a nossa mensagem nas redes sociais. Tentamos encontrar alguém que tenha se comunicado com ela, ou quando falou com ela pela última vez, qual era o humor dela e tudo mais, certo? Michael ficou confuso e chateado quando ouviu sobre isso. Ele conhecia Liam e gostava dele. Por que ele o acusaria de algo tão doloroso? Claro, eles tiveram momentos difíceis, mas brigas. Eles nem sequer discutiam. Eles tinham um relacionamento excelente, assim como Sarah com a nova namorada dele. Eles trocavam mensagens constantemente e compartilhavam tudo. De fato, pelas mensagens ficava evidente que o único dia em que não se comunicaram foi justamente este dia. Foi também a única vez que as mensagens dela no iPhone apareciam verdes quando conversava com ele. Anteriormente, nunca houve relatos sobre Pete sobre seu desaparecimento. Ela nunca deixava Bud sem supervisão e nunca perdia contato com as pessoas. No entanto, a polícia se perguntava: Liam sabia onde ela estava? Não estaria ele acobertando sua amiga que havia fugido? Provavelmente ele seria a primeira pessoa para quem ela contaria qualquer coisa, e os detetives tinham que se perguntar se ele sabia mais. Câmeras de vigilância confirmaram que ambos almoçaram no Taco Bell, e a câmera de segurança de um vizinho também mostrou o casal chegando e saindo da casa de Sarah durante todo o dia, e Liam indo para o trabalho durante o dia. Ele também foi filmado durante seu turno de trabalho. No entanto, mais tarde naquela noite, algumas horas antes da polícia aparecer na ponte, por volta das 11h45 da noite, o carro de Sarah foi visto saindo de sua garagem, mas não havia como determinar se era ela dirigindo ou não. Esta é a última vez que há qualquer registro ou alguém a viu. Não ouvimos que alguém a tenha visto depois disso. E simplesmente não sabemos o que aconteceu depois disso. Estamos tentando entender isso, realizando buscas. Apenas queremos descobrir se algo aconteceu perto daquele rio e queremos trazer Sarah de volta. As buscas abrangem a área do cais de Shark River, em Belmar e Avon, Shark River Hills e Neptune City, esta área, e acho que parte do município de Wall também é um território grande. É uma grande extensão de água. E estamos apenas tentando envolver o máximo de pessoas possível para ver se podemos descobrir alguma coisa. Todos que falaram com ela nos dias anteriores a isso disseram que ela parecia completamente normal. Então, sabe, é um enigma.
É um mistério e é chocante e simplesmente me transporta para outra dimensão. E eu simplesmente sei que é muito opressor, é muito doloroso e triste. Não é um sentimento que qualquer pai deveria experimentar ou qualquer pessoa com alguém próximo ou amado. Onde você está, Sarah? Ligue para nós. Volte para casa. Buddy está esperando por você. Buddy é o cachorro dela. Ela adora cachorros, e eu simplesmente não entendo por que ainda não recebemos nenhuma notícia dela. Liam, aparentemente, foi a última pessoa conhecida que a viu naquele dia. Por isso, na tarde de 3 de dezembro, eles voltaram a procurá-lo para descobrir se ele estava omitindo algum detalhe. Sua versão continuou a mesma. Ele se encontrou com ela para almoçar, passaram um tempo juntos e depois ele foi trabalhar, deixando-a em casa. Ele insistiu que ela não estava em seu melhor estado emocional e estava ansiosa para sair de Nova Jersey. Sim, todos os outros diziam algo diferente sobre seu estado mental, mas Liam tinha um relacionamento especial com ela. Então, a versão dele dos acontecimentos era verdadeira? Desde a primeira série, temos uma amizade muito boa. O que está acontecendo com ela? Como ela tem se comportado ultimamente? Da mesma forma? Diferente? Liam, você a conhece desde a primeira série, como você disse? Sim. Ela estava se comportando diferente do normal ultimamente? Bem, e por quanto tempo? No passado, ela tinha tendência a comportamentos autodestrutivos com pensamentos de se machucar. Eu sei disso. Há quanto tempo? Anos atrás. E o que causava esse comportamento autodestrutivo? Desculpe. Foi por causa de... Estou interrompendo você por causa de algo que o pai dela fez. Não tenho certeza exatamente porque foi, eu acho, no meu primeiro ou segundo ano do ensino médio. Agora estou no segundo ano da faculdade, 4 ou 5 anos atrás, mas lembro que estava com minha namorada. Ela era completamente obcecada pela minha namorada. E algo aconteceu com o pai dela, e minha namorada teve que ir cuidar dela porque ela dizia: se você não vier aqui agora mesmo, vou me machucar. Então ela fazia esse tipo de declarações? Sim, nos últimos meses ela me contava, desculpe, o quão ruins eram seus relacionamentos com o pai e como ela simplesmente precisava sair daqui. Por que eram ruins? O que os tornava ruins? Brigas. Olha, se você sabe algo sobre onde essa moça está ou teve algum contato com ela, você precisa nos dizer, acredite em mim. E exatamente sobre o que vocês conversaram ontem à tarde, antes de você seguir seu caminho e ela o dela, você precisa se abrir e contar tudo a este detetive, cara. Novamente, sabe, Liam? Já dissemos isso várias vezes. Vou te dizer mais uma vez, rapaz. Só queremos ter certeza de que ela está bem. Ninguém vai se meter em problemas. Só precisamos garantir que Sarah esteja bem. Liam estava disposto a colaborar e queria ajudar o máximo possível, e ele mesmo se ofereceu para dar uma entrevista gravada. Ela está no Canadá? Não posso dizer a vocês. Estou sendo sincero. Sou um dos amigos mais próximos dela, e não faço ideia por que ela não me disse nada antes de partir. A última vez que me despedi dela foi anteontem, tipo, te vejo mais tarde, preciso ir trabalhar. Nada. Ela não disse nada. Ela estava com o telefone enquanto você estava lá? Você ouviu? Sim, vi o telefone dela. E vocês não conseguiram encontrar o celular dela? Não sei se você pode me dizer isso. Você sabe onde está o celular dela? Não, não faço ideia. Mas provavelmente está com ela. Durante a conversa com a polícia, ele contou mais sobre como Sarah supostamente pensava em se automutilar e sobre as sérias discussões que ocorriam entre ela e Michael. Agora ele chamava Michael de agressivo e até o acusava de se apropriar de parte da herança de Sarah. Você conhece a família dela? Sim, eu sei que ela conhece sua família. Conhece o pai dela? Como é o relacionamento dela com o pai? Complicado. Quando a mãe dela faleceu, havia dinheiro que deveria ir para Sarah, mas o pai dela pegou para si. Isso sempre foi um ponto sensível ao longo dos anos. Ela constantemente dizia que o pai pegou o dinheiro dela. O pai pegou o dinheiro dela. Ela definitivamente tinha problemas de confiança. Acredite, eu só tentava descobrir se houve alguma pressão física entre ela e o pai. Eu sempre tentei arrancar isso dela, mas ela nunca me contou. De repente ele disse algo que mudou o tom da conversa. Algo estranho. Uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês.
Se ela realmente pulou da ponte, qual é a probabilidade de que ela não esteja agora em algum lugar longe no oceano? Ela disse a você que pretendia pular da ponte? Não. Que pergunta estranha. Pensaram os detetives. Se ela tivesse me dito que ia pular da ponte, eu não teria como ir trabalhar naquela noite. Eu fui trabalhar e tive uma das melhores noites da minha vida. Eu tive muitas. Ganhei um monte de dinheiro. Todas as minhas mesas foram boas. Me diverti muito. Eu definitivamente não conseguiria trabalhar assim se soubesse de algo. Mas antes que pudessem fazer mais perguntas, veio a notícia de que seus pais haviam contatado um advogado em seu nome, que, é claro, aconselhou-o a encerrar a conversa. A entrevista terminou. No dia do desaparecimento dela, as câmeras do banco de Sarah registraram ela indo sacar $7.000 de quase $23.000 guardados no cofre dela. Liam estava com ela no carro. Foi aproximadamente na mesma hora em que almoçaram no Taco Bell. Então, por que mencionar apenas o Taco Bell? Ele já havia contado sobre a herança, então por que não dizer que ela sacou o dinheiro? E como descobriram, o carro de Sarah foi visto saindo de sua casa às 11h45 da noite. E embora Liam devesse trabalhar até meia-noite naquela noite, ele na verdade terminou seu turno às 10 da noite, o que significava que ele não tinha álibi para essas poucas horas. O próximo com quem precisavam falar era Preston Taylor, colega de quarto de Liam, e também bom amigo de Sarah. Preston era muito menos falante que Liam, mas confirmou a cronologia dos eventos de Liam e disse que o que seu colega de quarto lhe contou coincide com o que ele contou aos oficiais. Então, o que você acha que aconteceu com Sarah? Perguntaram. Com lágrimas nos olhos, ele disse que achava que ela havia pulado da ponte. Brigas com o pai, possível depressão, luto não superado. Havia uma longa lista de coisas que poderiam tê-la levado a isso, disse ele. Sobre o que ele te contou que fazia com ela? Ele disse que esteve na casa dela? Ele disse que eles foram ao cinema? Ele disse que eles foram à praia? O que ele disse que eles faziam? Quando os detetives saíram da sala, eles trocaram olhares. Não havia dúvidas em suas mentes. Tanto Preston quanto Liam sabiam mais do que estavam dizendo. Os familiares sabiam o que aconteceu com Sarah, e a polícia também entendia que ela não pulou daquela ponte por conta própria. E por que ela fugiria sem levar nada consigo, incluindo a herança recebida? Não era segredo que ela queria se mudar para o Canadá, então não havia motivo para fazer isso secretamente. Já se passou uma semana inteira desde que Sarah Stern, de 19 anos, de Neptune, foi vista pela última vez, e agora sua família e amigos estão organizando um grupo de busca. Os parentes, se podemos dizer assim, estão tomando o caso em suas próprias mãos, reunindo uma equipe de busca, noticiava a mídia local. Naquele momento, quase 7 dias haviam se passado desde a última aparição de Sarah. Ela é uma moça bastante forte, então esperamos encontrar algo hoje, diziam os próximos. E Liam, com seu irmão gêmeo Seamus, e Preston, junto com quase 200 voluntários, dividiram-se em grupos e, apesar da temperatura quase negativa, procuraram por 12 horas todos os dias. As pessoas foram avisadas de que estariam realizando buscas por sua própria conta e risco devido às condições climáticas, mas isso não impediu ninguém. Mergulhadores examinaram o rio por vários dias, mas sem resultados. Helicópteros também não descobriram nada. Quando as buscas no rio não produziram resultados, o Departamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia de Nova Jersey e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas se juntaram à operação. Mas não havia absolutamente nada, nenhuma única pista em lugar algum. O tempo passou, mas finalmente surgiu um avanço. O colega Anthony Curry estudou no ensino médio com Liam, Sarah e Preston. Ele era um cineasta iniciante, e ele e Liam, também um grande cinéfilo, frequentemente discutiam filmes. Liam adorava filmes de terror e inventava ideias para enredos. Anthony pediu para falar com a polícia sobre uma conversa que teve com Liam apenas alguns dias antes de Sarah ser declarada desaparecida. Naquele momento, essa conversa não lhe pareceu algo especial, mas quanto mais pensava nisso, mais isso o preocupava. Liam contou que inventou um enredo sobre um homem que tira a vida de uma mulher para roubar dinheiro que ela havia encontrado recentemente. Depois disso, o homem pede a seus amigos que o ajudem a se livrar dos restos, jogando-os de uma ponte. Então eles encenam tudo como se ela mesma tivesse pulado. Depois, o casal enterra o dinheiro em um parque e volta para buscá-lo mais tarde, para ficarem ricos.
Anthony disse que Liam estava muito animado com essa ideia, sorria ao contar sobre ela, pulava ao redor como uma criança energética. Segundo Anthony, naquele momento isso não lhe pareceu estranho. Eles sempre falavam sobre filmes, especialmente de terror, e Liam, às vezes, segundo ele, era um pouco estranho em algumas coisas. No entanto, o que chamava Nina a atenção era que desde o desaparecimento de Sarah, Liam escrevia para ele no Snapchat todos os dias, pedindo para conversar pessoalmente sobre algo. Liam queria saber se a polícia havia falado com ele e se haviam mencionado seu nome. Foi então que a linha do enredo, que ele havia mencionado, de repente veio à memória de Anthony. Anthony lembrou-se de onde o carro dela foi encontrado na ponte e se perguntou: se Liam não tem nenhuma relação com o desaparecimento dela, por que ele está tão preocupado? O Snapchat exclui automaticamente todas as fotos pessoais e de grupo depois que o destinatário as visualiza, por isso também foi revelador que ele quisesse conduzir toda a comunicação através desse aplicativo. Felizmente, quando as suspeitas de Anthony começaram a crescer, ele tirou fotos de algumas mensagens em outro telefone. Uma mensagem mencionava notas antigas de baixa qualidade, exatamente como era a herança de Sarah, como os policiais sabiam. Isso se tornou um ponto importante no caso, e Liam estava claramente tentando contar algo para Anthony. Por isso, a polícia pediu a Anthony que continuasse a conversa, talvez confessando algo insignificante, ou pelo menos dando a Liam a oportunidade de se abrir mais. Anthony concordou em ajudar e sugeriu a Liam que se encontrassem, dessem uma volta de carro e desabafassem. Os detetives instalaram no carro de Anthony um microfone bem escondido e uma pequena câmera. Em 31 de janeiro, às 23 horas, Liam entrou no carro. Ele estava visivelmente nervoso e pediu ao amigo que verificasse se não havia escutas nele. Anthony concordou. O que aconteceu quando Liam começou a falar surpreendeu todos os investigadores. Foi muito mais do que apenas uma pequena confissão. Ele falou sobre o incidente com Sarah e como planejou tudo por meses. O motivo foi exclusivamente o desejo de obter sua herança. Eu disse meu nome e só, e precisei de meia hora para lidar com a situação. Pensei que poderia terminar tudo rapidamente em alguns minutos. Depois ela simplesmente ficou deitada lá, como se estivesse tendo uma convulsão. Então peguei uma camisa e enfiei na garganta dela para que não cuspisse nada e mantive o dedo no nariz dela. Marquei o tempo. Foi a única vez que usei o telefone. E passaram cerca de 30 minutos depois que apertei iniciar. Ele contou que na casa de Sarah agiu tão bruscamente que praticamente a levantou do chão e, segundo suas palavras, praticamente a suspendeu. Liam disse que estava preocupado que o cachorro de Sarah pudesse se tornar um problema, mas o animal de estimação apenas observou. Ela vai sair pela porta da frente. Eu a detenho, arrasto. Minha principal preocupação era o cachorro, mas o cão dela apenas ficou deitado ali olhando enquanto tudo acontecia. Não fez nada. O maldito cachorro dela. Que tipo de cachorro é esse? Parece um beagle, mas do tamanho de um dog. Não havia mais ninguém. Não, ninguém. Nem mesmo o pai dela estava lá. Ele estava na Flórida. Preciso ir embora. Deixei cair meu telefone na casa de Sarah. Meu telefone ficou na casa de Sarah. Você deixou seu telefone? Sim, eu o perdi e não conseguia encontrá-lo. Eu precisava ir trabalhar. Planejei tudo pelo horário. Por que você levou meu telefone com você? Deveria tê-lo deixado no bolso, cara. O que você estava fazendo? Eu não conseguia encontrá-lo, cara. Acabou que estava na entrada da garagem. Deve ter caído. Na sua casa? Deve ter caído quando eu estava me arrastando para o carro. Liam disse que percebeu que precisava de ajuda para se livrar das evidências, então pediu a Preston que o ajudasse. Preston, segundo ele, sabia de todo o plano e já havia concordado em ajudar em troca de $3.000 do dinheiro e, provavelmente, mais depois, quando Liam tivesse acesso à herança. Eu resolvi a situação, arrastei-a de volta, coloquei-a no banheiro e então tive que ir direto para o trabalho. Por isso Preston veio, pegou tudo e escondeu nos arbustos enquanto eu estava no trabalho. Eu tinha um turno completo de trabalho, só que saí várias vezes, o que parecia suspeito, procurando meu telefone, o que é bastante razoável. Sim, você precisava procurar seu telefone. Sim, não se pode. Embora perder meu telefone tenha sido até conveniente, porque os policiais pensam: ele estava passando tempo com ela, perdeu o telefone, vai e volta entre as casas, procurando por ele.
Sua frieza e arrogância, com as quais ele contava tudo, eram impressionantes. Ele frequentemente sorria com malícia. Ele parecia genuinamente orgulhoso de si mesmo e de seu plano. Eu planejei a situação para que os policiais me interrogassem. Isso era uma parte integral do meu plano, para que eu parecesse inocente. E o mais estranho, nós jogamos da ponte, mas depois não encontraram nada. Possivelmente tudo congelou ou já foi levado para o oceano. Ele estava tão obcecado por dinheiro que literalmente nada mais importava para ele. Anthony estava sentado ouvindo, entendendo que tinha um trabalho a fazer, mas precisou de todas as suas forças para conter o choque pelo que estava ouvindo. Liam foi trabalhar, e Preston foi à casa de Sarah para transportá-la. Liam terminou seu turno por volta das 10 da noite, e ambos foram buscá-la, usando o próprio carro dela. Eu saí do trabalho naquela noite, fui direto para o Preston, fomos para a cozinha da casa dela, pegamos o cofre, trouxemos para minha casa antes de fazer qualquer outra coisa. Então, nós atiramos dos arbustos e arrastamos até a sua cerca dos fundos. Entrei no carro dela e comecei a dar ré. Havia uma câmera de segurança do outro lado da rua, então tive que me comportar como ela. Eu a observava sempre que ela saía. Ela sempre fazia a mesma coisa. Eles a colocaram no assento, como se estivesse apenas dormindo. Dei marcha a ré exatamente como ela fazia e saí. Coloquei-a no banco do passageiro de seu próprio carro, então eu estava dirigindo, e ela estava com o cinto de segurança e com o capuz, parecendo que estava apenas dormindo, apenas sentada ereta. No meu plano, subestimei minha própria força e o quanto pode ser pesado em tal estado, porque é um peso sem vida. Subi na ponte para jogá-la. Meu plano era jogá-la, correr, pular o divisor e entrar no carro de Preston. Eu subo, abro a porta, solto o cinto dela, puxo-a para fora e começo a arrastá-la para jogá-la. Então os carros começam a se aproximar. Vejo faróis se aproximando, tento jogá-la, mas não consigo. Minha perna levantou, o peso por causa dela me fez cair, e minha perna levantou, então agora estou mancando, algo está errado com minha perna, e 3 carros estão se aproximando. Eu agarrei e de algum lugar veio uma força sobre-humana. Joguei no carro, levantei, as pernas dela estavam em cima e a cabeça embaixo, e 3 carros passam, e estou em pânico porque um deles poderia ser um policial. Então Preston passa pela ponte, faz o retorno e se aproxima por trás. Nós 2 a jogamos e vamos embora. Você precisou de ajuda? Sim, precisei de ajuda. Ela nem é uma pessoa grande. Liam contou a Anthony que o incidente teve pouco impacto sobre ele. Não me sinto diferente, nem penso sobre isso. Você sempre pensa que vai tentar algo novo e vai mudar? Então ele começou a reclamar que havia menos dinheiro do que esperava, e parte dele estava danificada. E isso nem é o pior. O pior é que eu pensava que sairia com 50 ou 100 mil no bolso. Ela tinha um cofre, tirava dinheiro dele e havia apenas 10 mil. E esse dinheiro não sei, talvez estivesse guardado em algum lugar ou algo assim. É dinheiro antigo, de qualidade horrível. Nem sei se posso colocá-lo no banco, porque pareceria suspeito. Pareceria como o dinheiro de Sarah, especialmente se for uma investigação federal. Se estiverem procurando por um cara com dinheiro antigo, porque provavelmente são notas de dólar antigas e outras coisas, não novas, porque as notas de $100 mudam. Apesar dos investimentos financeiros significativos, não consegui recuperar nem 1/4 do que foi gasto. A ausência de evidências físicas não deteve a polícia, e no dia seguinte, em 1º de fevereiro de 2017, Liam e Preston foram detidos em conexão com o incidente que aconteceu com Sarah. O choque sobre quem exatamente foi preso era impossível de subestimar. Se existisse um modelo de grupo perfeito de amigos, seriam eles, disse um dos colegas de classe. Acho que é por isso que toda a comunidade está confusa, especialmente as pessoas da nossa turma. Este grupo de amigos era literalmente inseparável. Enquanto normalmente falante Liam agora permanecia em silêncio, o inicialmente quieto Preston começou a falar, e ele tinha muito a contar. Ele confessou tudo. De fato, Sarah e Liam discutiam sobre se mudar para o Canadá, mas, segundo Preston, tudo era muito mais complicado. Liam manipulava a situação, usando o desejo dela de se mudar para seu próprio benefício, convencendo-a de que precisava sacar dinheiro para realizar o plano de mudança. Em 2 de dezembro, eles foram juntos ao banco, onde Sarah sacou cerca de $7.000 das economias que já havia guardado.
Depois, retornaram para a casa dela, onde Liam, sem piedade, causou-lhe dano irreparável. Preston contou às autoridades onde encontrar 2 cofres enterrados no parque. Um continha parte da herança de Sarah e o outro, suas roupas. De fato, quando Liam foi preso, ele tinha a chave de um dos cofres. Preston também guiou os investigadores pela casa de Sarah, descrevendo o que viu e o que aconteceu quando chegaram à ponte. Como Sarah estava posicionada no banheiro? Ela estava sentada assim, encolhida no canto e inclinada sobre o vaso sanitário. E onde estavam as pernas dela? Elas se estendiam para o quarto. Eu a peguei pelas pernas e a levei até a cerca. Você carregava Sarah pelas pernas, elas arrastavam pelo chão ou estavam levantadas? Eu as mantinha no ar. E que parte do corpo de Sarah Liam segurava? A parte superior. Nós a levamos pela cerca perto do cofre, a erguemos e a jogamos por cima. Arremessamos o cofre. Nós 2 pulamos. Liam a segurava pelos ombros e a levantou até o parapeito. Então eu empurrei as pernas dela para que ultrapassasse a borda. Logo depois que ela passou pelo parapeito, quando corríamos de volta para meu carro, um Mercury Mystique preto, ouvimos um som metálico alto. E foi só isso. Vocês discutiram com Liam sobre esse som que ouviram? Não. Surpreendentemente, Liam declarou-se inocente em todas as acusações. Preston, consciente do que enfrentava, pensava diferente. Preston Taylor, na foto à direita, em abril de 2017, contou toda a verdade sobre o dinheiro, as mentiras e o ocorrido. Ele se declarou culpado de roubo em 1º grau, conspiração para roubo em 2º grau e perturbação do descanso de restos humanos em 2º grau e concordou em testemunhar contra Liam no julgamento. Quase exatamente 2 anos depois que Sarah foi vista pela última vez, começou o julgamento de Liam. Os promotores do condado de Monmouth haviam conduzido anteriormente apenas um caso, sem a descoberta da vítima. Então, no início do julgamento, havia uma tensão nervosa. Àquela altura, Liam já havia demitido seu advogado. O advogado, que substituiu o defensor inicial, insistiu na exclusão da confissão gravada dos materiais do tribunal. Seu argumento era que, sem provas físicas, seria impossível estabelecer a causa ou o momento do incidente, e, francamente falando, não se podia provar nada. A gravação da confissão tinha enorme importância, mas Liam tinha uma explicação. Uma história incrivelmente implausível de que sua confissão a Anthony era simplesmente uma tentativa de conseguir um papel em um dos filmes dele, e tudo isso foi um teste mal formulado que Anthony usou para incriminá-lo. No entanto, as tentativas de impedir a exibição da gravação foram infrutíferas e Anthony Curry também foi autorizado a testemunhar. Liam não falou no tribunal e não testemunhou em sua própria defesa. Junto com todas as evidências na gravação e o quão detalhada e específica foi a confissão de Liam, Preston também testemunhou, destacando especialmente: decidimos que qualquer outro método, qualquer tipo de arma deixaria muitas evidências. E quanto ao que fazer depois? Sim, discutimos vários planos. Enterrar no acampamento que pertence ao pai daquele rapaz. Simplesmente deixar na casa, mas no final decidimos que a melhor maneira seria fazer parecer uma partida voluntária desta vida. Agora temos um veredicto no caso do rapaz de Nova Jersey, acusado de causar dano irreparável à amiga de escola por causa de sua herança. Ele foi considerado culpado. Liam McAttas foi considerado culpado de 7 acusações, incluindo ações premeditadas de 1º grau, ações criminosas com circunstâncias agravantes e roubo. Quando o veredito foi lido, ele começou a chorar, o que, segundo os promotores, foi completamente teatral. Tudo isso é falso, ele só se importava consigo mesmo. Era óbvio. Antes da sentença, seria o 22º aniversário de Sarah, e Michael trouxe balões e flores para a ponte. O mais importante é conseguir justiça para Sarah. Ela era uma pessoa maravilhosa, e tudo nunca deveria ter terminado assim. Obrigado a todos, obrigado. Notícias urgentes de Freehold, Nova Jersey, onde um homem de 21 anos acabou de ser condenado à prisão perpétua. Agora, com 21 anos, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Preston Taylor foi posteriormente condenado a 18 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional em 2032. Preston disse:
Há tantas coisas nessa situação que eu gostaria de poder voltar atrás. Eu deveria ter sabido melhor e feito algo para impedir isso. E mais que tudo no mundo, eu gostaria de ter feito isso. Mas o juiz disse que ele era igualmente culpado e fez tudo, exceto a ação final decisiva. Ambos apelaram das sentenças, mas ambos foram negados. O fato de que Liam poderia planejar fazer isso com um de seus supostos melhores amigos por quase 15 anos, e Preston, que participou de tudo, e tudo isso por dinheiro, era assustador. Megan, mãe de Liam, disse que ainda não acredita que seu filho poderia ter feito isso, dizendo que ele amava e adorava Sarah, e não havia uma única parte dela que jamais pensou que ele tivesse alguma relação com o que aconteceu. Também é importante observar que sem a ajuda de Anthony em obter essa confissão, eles possivelmente nunca saberiam o que aconteceu, muito menos conseguiriam uma condenação. Liam teria confiado em mais alguém além de Preston algum dia? A verdade teria vindo à tona algum dia? A polícia acredita que provavelmente não. Anthony disse: "Vou viver com isso pelo resto da minha vida." Antes ele era um ótimo amigo, um dos meus melhores amigos. Ele daria a última camisa para você. Agora ele não é mais aquela pessoa. Ele é aquele que causou danos irreparáveis. Se alguém é capaz de tal coisa... O pensamento de que ele poderia ter prejudicado minha família ou qualquer conhecido, simplesmente não dá para acreditar que uma pessoa seja capaz de algo assim. É de partir o coração perceber que um bom amigo poderia fazer tal coisa. Estamos falando de uma pessoa inocente. Este caso é realmente um dos mais sem sentido e chocantes. O fato de que ela sofreu um mal nas mãos de um dos amigos mais próximos e mais confiáveis já é terrível por si só. Mas pensar em quão angustiantes devem ter sido aqueles 30 minutos torna tudo isso ainda mais doloroso. Quando Liam e Preston souberam sobre sua herança, eles pareceram mudar instantaneamente a atitude em relação a ela, vendo em sua amiga apenas uma fonte de ganho financeiro. Eles tomaram medidas extremas por ganância, e a única coisa que Liam lamentou um pouco foi que o dinheiro era menos do que ele esperava. Ambos passaram 2 meses calculando cada passo para esconder os vestígios do incidente, participando das buscas e apoiando a família de Sarah ao mesmo tempo. Apesar das buscas por Sarah, nunca conseguiram encontrá-la e provavelmente nunca encontrarão. Um especialista disse que ela poderia ter sido levada para o mar em menos de 1 hora, e durante o dia poderia estar a muitos quilômetros no Oceano Atlântico. Sua comunidade continua a lembrar dela como era, uma parte importante e ativa na vida de muitas pessoas. Sua antiga escola instituiu uma bolsa de estudos em sua homenagem. Eles realizam partidas beneficentes de futebol, onde arrecadam fundos para a bolsa, que é concedida anualmente a um estudante de arte. Sarah Stern estava a caminho de alcançar objetivos incríveis. Em sua visão, ela e seu amigo Buddy deveriam enfrentar o mundo inteiro, e ela estava pronta para novos começos em novos lugares. Ela planejava se mudar para o Canadá para trabalhar com arte com seu melhor amigo Liam. E como é triste pensar nisso agora. Seus amigos diziam que seus incríveis talentos na área de arte deveriam ser seu legado. Ela deve ser lembrada como uma artista incrível e uma pessoa gentil, leal e positiva. Michael teve que enfrentar a perda de sua esposa e depois de sua filha em apenas alguns anos. É difícil imaginar a dor emocional e a tristeza com as quais ele tem que viver. Ele disse que quando ouviu como Sarah foi tratada por seus melhores amigos, pessoas que ele conhecia tão bem, nada mais fazia sentido, e isso deixou seu mundo vazio e sem confiança. Minha vida parou. Nunca se sabe o que pode provocar uma lembrança de Sarah. Há um enorme vazio no meu coração e nada jamais poderá preenchê-lo. Somos muito gratos a todos os nossos espectadores e pessoas que nos apoiam. Ficaríamos felizes se você considerasse a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Isso nos apoia como canal e não poderíamos ser mais gratos a todos que o fazem. Obrigado por assistir. Cuide-se e de seus entes queridos.